Bem, graça e paz a Olá. todos. Estava escutando esse louvor muito lindo, falando da igreja, e ele vem buscar a igreja, somos nós. Bom, Amém. nós vamos estar estudando hoje Romanos 3. Ah, obrigado por você que se achegou. Nós estamos com algumas pessoas. Estou sentindo falta de bastante gente hoje. Acho que nossa amiga Paola, que está sempre também dando um help, está viajando. Mas é isso, então, aqueles que Deus preparou para hoje, para esse ensino, eu creio que vai ser um ensino edificante. Nós estamos no capítulo 3 do livro de Romanos e uma carta apostólica de Paulo para a igreja de Roma. Eu vou, ah, eu vou pedir para o Bruno abrir para a gente em oração, pedindo para que Deus abençoe o nosso estudo, que a palavra venha a vir em pacto com a gente, nos confrontando, nos edificando, nos exortando. E se você puder fazer isso para a gente, Bruno, por favor. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, entrar em contato com nosso Pai. Pai amado, meu Jesus amado, nós te pedimos, no final dessa semana que tanto choro trouxe para o nosso Brasil, nós te pedimos que nós possamos aqui, mais uma vez, estar dedicados à tua palavra, Deus. ouvindo aquilo que o Senhor tem por nós, que você, com tua palavra, fortaleça nossos corações, fortaleça nossa fé, Deus. para que a gente esteja pronto para o tempo que há de vir. Venha a nós o teu reino, Pai. Venha a nós o teu reino. Nós te esperamos ansiosamente. É verdade, Jesus. Que a sua palavra nos abençoe. Amém. 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 Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela. Mais uma vez, obrigado, é um carinho, é uma alegria para nós ter você aqui. Espero que, espero que você receba de Deus aquilo que você veio, né, para esse encontro, para esse estudo. Eu tenho certeza, a palavra de Deus mesmo fala que ela não volta vazia, então tenho certeza que essa palavra vai encher o seu espírito, vai edificar a sua fé e vai te transformar de alguma maneira. Então, dando continuidade, nós recapitulando um pouco, é uma carta apostólica, Paulo envia para a igreja de Roma, uma igreja ali estabelecida reconhecida no local, lá numa uma grande metrópole, uma maior cidade, talvez, da época, e né, assim como Toronto, para quem está aqui no Canadá, né, uma cidade bem conhecida, e ali essa igreja se destacou pela sua fé. Ali essa igreja se destacou pela fé em Cristo que eles tinham, né? Então, e Paulo ele envia uma carta, ele está numa prisão e ele envia uma carta para essa igreja, né? Nós sabemos que ele escreveu 13 cartas ah, ah, direcionando as igrejas, discipulando, e hoje nós vamos para o capítulo 3, que diz assim, começando, diz assim: qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aqui Paulo ele vem a esse entendimento de fazendo com que o judeu, né, reflita no qual é a vantagem que o judeu tem, né? Nós sabemos que Deus se manifestou, Deus escolheu uma nação, né, o povo judeu, para trazer para os seus antigos profetas, os oráculos de Deus, uma nação que ele escolheu para manifestar a sua presença, o seu poder através deles, e uma nação que foi muito usada por Deus, né, no Antigo Testamento. E nós sabemos que
sabemos que eles tinham um ritual, que era um ritual chamado circuncisão, algo que era como se fosse uma cirurgia, né, que demonstrava um pequeno cortezinho que eles faziam numa região íntima e demonstrava que eles eram um povo, uma nação, né, separada. E aqui Paulo ele faz essa pergunta retórica, né? Logo a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão, né? A circuncisão, assim como no Antigo Testamento demonstrava que aquele povo era um povo separado, a circuncisão do Novo Testamento é a circuncisão do coração, né? A palavra de Deus fala que o homem olha o exterior, mas Deus ele sonda os corações. Então Deus ele está mais preocupado com a circuncisão do coração, se verdadeiramente nosso coração tem essa aliança com Deus no qual eles tinham, né? Então, Paulo ele vem fazendo essa pergunta retórica, né? Qual a vantagem dos judeus? Nós sabemos que os judeus, existe uma promessa sobre eles, existe uma promessa, Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para o povo que ia abençoar eles, que vai, né, que é uma nação escolhida. Então, eles têm sim algumas vantagens em questão de que foram o Antigo Testamento foi dado a eles, através deles nós fomos atingidos, um povo escolhido para atingir as outras nações. Agora, no quesito de circuncisão, é a circuncisão do coração, né, no Novo Testamento. No segundo versículo diz assim: muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus confiadas. Então aqui o apóstolo Paulo fala, né? Eles têm algumas vantagens, têm sim, porque Deus escolheu essa nação como uma nação que foi dada a palavra, né? Nós sabemos que Deus se manifestou no Monte Sinai para Moisés, Moisés trouxe os mandamentos para o povo, e Deus ele fez muita coisa através da nação de Israel, e foi uma nação que viu, né, presenciou, experienciou coisas tremendas com Deus, né? Então, foi uma nação escolhida, né, para manifestação do poder de Deus. No versículo 3 diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que, independente da minha incredulidade, independente da incredulidade do povo, independente se nós vamos ser fiel, se nós vamos cumprir com aquilo que Deus espera da gente, a palavra de Deus, aquilo que Deus determina, né, ele é fiel para cumprir. A nossa incredulidade não afeta um Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipotente, né? Não afeta o nosso erro, a nossa incredulidade não afeta quem Deus é, né? Aquilo que ele prometeu na sua palavra, aquilo que ele prometeu para o povo de Israel, aquilo que ele prometeu para nós, para mim, para você. Então, se Deus deixou algo claro na Bíblia de que ele vai fazer, ele vai fazer. A incredulidade da humanidade não desfaz aquilo que Deus falou que vai fazer. É claro que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, né, nós temos princípios para honrar, né? Quando nós falamos de promessa, no caso dessa promessa, é uma promessa bíblica, porque aquilo que Deus falou que vai fazer, biblicamente, ele vai fazer. Existem promessas que Deus faz para nós, para mim, para você, e essas promessas, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque Deus é um Deus que honra princípios e honra a obediência, né? Então, independente disso, nós sabemos que as promessas bíblicas daquilo que ele falou, que Jesus vai vir, que haverá um julgamento, que o mundo está debaixo da mão poderosa dele, profecias bíblicas, se ele falou, ele vai cumprir, independente da incredulidade do homem, né? É, é, então,
Isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui de uma maneira. No versículo 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós sabemos que a justiça de Deus, ela é sobre a terra, né? O homem, nós temos a tendência à depravação, nós temos a tendência adâmica, nós vemos falando sobre isso, é fato, né? E nós precisamos dessa justiça de Deus, essa verdade de Deus que nos liberta, né? Então Deus, ele é um Deus de verdade, Deus é um Deus que aquilo que ele promete, aquilo que ele fala, né? Ele deixou na Bíblia, ele vai cumprir, né? O homem tende a pecar, o homem tende a buscar coisas depravadas, né? O homem sem Deus, ele tende a fazer isso. O homem com Deus, nós com Deus, nós vencemos essa batalha da carne, nós vencemos essa batalha diária, né? Nós vamos avançando de nível em nível de glória, de nível em nível de regeneração. Nós estamos em um processo de regeneração, né? Vamos nos arrependendo, mudando, transformados. Então, Deus é um Deus de verdade, ele é um Deus que vai julgar toda a terra. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Ele não está preso à nossa injustiça, ele não está preso aos nossos erros. Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que se irou com a humanidade, né? Fruto do pecado, e mesmo assim, ele tem muita compaixão, muito amor, muito carinho pela sua criação, pelo seu povo, né? Pela criação. Ele não quer que nenhum se perca, ele quer que todos venham a fazer parte desse reino. Então, só que ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo, né? Então, o homem será cobrado dos seus pecados, o homem será cobrado daquilo que ele, né, de aceitar a Deus ou recusar a Deus, né? Ele é um Deus justo, a justiça dele. Imagina uma terra sem lei, imagina um mundo sem lei, né? Nós pegamos um mundo sem lei, nós entramos a um mundo caótico, no qual todo mundo faz o que quer, no qual todo mundo não existe essa justiça, né? Então nós vemos que o plano divino também é um plano, né, de justiça, e ele é um Deus justo muito aos humanos. Nós temos as nossas leis, né, que são bem cheias de gaps, né, cheias de erros, voltadas para o homem mesmo, mas Deus, ele é um Deus justo. Então, todo mundo está debaixo de um Deus justo. Isso é importante eu e você sabermos, né? Que o nosso Deus olha toda a terra e ele é justo, e ele ainda vai julgar toda a terra, vai julgar todos nós, né? Nada passa diante sem ele ver, né? Um dos atributos dele é a onipresença, né? Onipresença é o que? Deus está em todos os lugares, como Espírito. Aí quem está atuando? O Espírito Santo. Quem está atuando? A Trindade atuando, né? Nós temos a Trindade que representa esse Deus. No versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Então, mais uma vez, o mundo será julgado, né? Eu não estou trazendo nenhum peso de julgo aqui, mas é algo que é verdade, é algo que Deus, ele vai julgar o mundo, ele vai julgar o povo, ele vai julgar a humanidade pelas suas entregas às coisas às coisas maliciosas, aos seus caminhos maldosos, às suas práticas errôneas, né? Então,
isso vai acontecer. Existe dois pesos de jugo. São pessoas que estão debaixo, né, de pecados, debaixo de coisas das práticas do mundo, já estão sofrendo ali um certo tipo de julgamento de Deus, porque já estão debaixo da ira do pecado, e ainda irá acontecer uma segunda vez, né, no qual ele vai julgar todo mundo. E Deus deixou claro isso. No versículo 7, ele diz assim: mas se pela minha mentira abandonou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Né? Aqui é uma pergunta meio retórica que o apóstolo Paulo faz, né, trazendo com que meio que uma versão meio pragmática do mundo, do qual os meios, uh, os fins justificam os meios, né? Usando a mentira para a glória de Deus, ou usando coisas erradas para justificar coisas boas. Então, não é uma abordagem certa. É uma pergunta que o apóstolo Paulo traz. Nós temos esse tipo de fundamento de abordagem no mundo, né? Que é uma abordagem mais pragmática, que falam assim, os fins justificam os meios. Então, se eu fizer coisas erradas, mas por uma causa boa, isso está tudo certo. Não, não está. Não está. Se eu mentir para uma causa boa, não, tome muito cuidado. Né? Se eu me enganar por uma causa, não está. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Né? É... Ah, alguém já fez isso na Bíblia? Já. Mas temos que tomar muito cuidado, né? Já teve passagens bíblicas que foram usadas, né, alguns argumentos para a salvação do povo de Israel. Mas aqui o que o apóstolo está falando é sobre usar meios de enganação para justificar os finais, falando que, né, que os meios o final vai justificar os meios. Então tome muito cuidado com esse tipo de abordagem. Versículo 8. Porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos. Façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Mais uma vez, né? Um estilo de abordagem pragmática, né? De fazer coisas erradas com finais acreditando que vai sair algo bom. Versículo 9. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então aqui ele está mostrando que todas as pessoas estão debaixo do pecado adâmico que aconteceu, da desobediência que aconteceu. Então, tanto judeu, tanto gentil, todos nós, né, a Bíblia fala que todos fomos destituídos da graça, e somente pela reconciliação em Cristo que nós voltamos a ter paz com Deus. Né? O apóstolo Paulo aqui está mostrando para nós que não existe um Deus nacional, não existe um Deus para um povo, não. No quesito de erro, todos erraram. Né? O povo escolhido, os judeus. Então, todos precisam se reconciliar com Deus através de Jesus. Né? A lei foi muito importante. A lei mostrou para o homem que nós éramos
nós somos cheios de pecado. A lei colocou luz no pecado, né? A graça nos mostrou o amor dele, a graça nos mostrou a misericórdia dele sobre a humanidade. A lei nos mostrou o quanto depravado nós éramos, a graça nos mostrou o quanto ele nos ama e quanto ele nos quer, né? Então, todos foram destituídos. Versículo 9, pois que... Não. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há justiça no homem, não há coisas boas no homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não tem nada de bom. Eu falei esses dias, né? Tudo que eu tenho de bom é Deus, tudo que eu tenho de ruim é eu mesmo, é o Rafael mesmo. Não precisei de Deus. É. O homem sem Deus, ele não tem... Nós encontramos, sim, pessoas com, né, algumas qualidades, algumas coisas, mas no final nós vamos ver que o homem sem Deus, ele vai ter esse desvio no caráter, vai ter essa tendência ao seu egoísmo. Então, o homem sem Deus não tem coisa boa. Por isso que Provérbios fala, né, que o temor ao Senhor é o começo da sabedoria. Então, o homem que teme a Deus começa a ter sabedoria. Olha a importância de temer a Deus, né? Temer a Deus nos previne de tomar algumas atitudes, temer a Deus nos previne de nos largarmos aos nossos próprios desejos. Então, a sabedoria naquele que teme a Deus. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando que o povo deixou de buscar a Deus, né? Além dele falar que não há ninguém justo, ele fala que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Um povo que deixou de buscar a Deus, um povo que deixou de ter noção que existe um mundo espiritual, existe um Deus soberano sobre a terra. Nós olhamos para a natureza, nós vemos a revelação de Deus, nós olhamos para a sincronização do mundo, das coisas, do homem, do nosso corpo, como funciona, nós conseguimos entender que, opa, existe um Deus sobre tudo isso, como que isso tudo veio acontecer? Mas um povo que não busca, um povo que deixou Deus de lado, né? Então é isso que ele está falando aqui. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então olha o homem sem Deus, tá? Desviados do caminho, da verdade. O homem sem Deus não tende a fazer o bem, né? O homem sem Deus, às vezes, quando a gente acha, né, que a pessoa está fazendo bem, mas é para algo próprio. Então, ele aponta aqui como que é o mundo sem Deus, como são as pessoas sem Deus, né? Versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides esta está debaixo de seus lábios. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Então aqui ele está falando que o homem sem Deus, né, usa a língua para machucar, o homem sem Deus usa amaldiçoa, o homem sem Deus, né, machuca, mata, destrói. Aqui ele está dando uma ênfase maior na questão da boca. A palavra de Deus fala que da boca nós sai vida e morte. E então, assim, o mundo hoje, se nós formos parar para ver, né, está toda hora nos amaldiçoando, toda hora nos tentando nos colocar para baixo, né? Então,
se nós mesmos pararmos para olhar a nossa linguajar, o que a gente fala, nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós vamos pegar, nós que estamos, né, em Cristo, temos que tomar cuidado. Então, o mundo ele vai tentar colocar as pessoas para baixo. E nós temos que ser aqueles que carregam, né? É, é, eu estava escutando esses dias, ontem, ou antes de ontem, um professor meu chegou e falou assim: olha, uma pessoa veio perguntar para mim, como que eu faço para ter os filhos igual os seus filhos, né? O nome dele é Dr. Charles, ele é o presidente lá da faculdade onde eu faço, do seminário, e ele falou que uma pessoa chegou, perguntou isso para ele, ele falou assim: abençoa os seus filhos. Você sabe por que, ele falando, você sabe por que os judeus, 80 ou 90% dos judeus dão se dão bem, né, saem, são extraordinários em muitas coisas, porque a cultura judaica são treinados a abençoar seus filhos, são treinados a lançar palavras boas a seus filhos. Aí ele falando para essa moça que perguntou para ele, né, que queria ter os filhos abençoados igual ele tem. Aí ele falando, abençoe seus filhos, lancem palavras, abençoem eles. Então, nós temos que aprender a abençoar as pessoas. O mundo está a todo momento tentando, né, usando de todas as artimanhas. E não são as pessoas, é o inimigo mesmo, para nos colocar para baixo. Mas eu e você temos que ser portadores de bênçãos, né? Portadores de coisas boas, de palavras boas para essas pessoas. Nós somos chamados para build up, que é levantar, construir. Né? Então, esse é o nosso papel, né? 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Olha aqui ele falando mais uma vez. É forte essa passagem, né? Porque ele mostra como é um homem, né, sem Deus. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E eu estava pensando, quando eu estava lendo esse versículo, para você ver como ecoa numa dimensão eterna mesmo, porque nós vemos hoje o homem derramando sangue, nós vemos guerras, nós vemos a humanidade continua com as mesmas práticas, né? Enganando, roubando, amaldiçoando. Então, nós somos gratos por sermos chamados, estarmos fora, né? Sermos transportados desse reino das trevas para o reino da luz. Você que conhece a Jesus, você que foi trazido para a verdade, seja muito grato, seja grata, porque é uma bênção. Às vezes eu olho para as pessoas que estão no mundo e eu vejo que eles estão fora da verdade. Eu fico com dó, porque eles não sabem o que é amar de verdade, eles não sabem o que é viver uma vida para Deus, eles não sabem o que é verdadeiramente a verdade do mundo, sabe? E você sabe, eu e você sabemos, eu e você conhecemos a Jesus, eu e você nós somos trabalhados. É triste de ver, e por isso que a gente tem que ganhá-los, por isso que a gente tem que amá-los, tomar cuidado, às vezes, como o apóstolo Paulo coloca aqui, né? O homem sem Deus, ele vai. Não é que a pessoa não gosta de você, a pessoa está cega, eles estão cegos, né? Então, a gente tem que torcer para que eles venham, né? Serem, as escamas caiam dos olhos e eles façam parte desse reino da luz. Então, versículo 16: em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há paz, né, no mundo. Nós só encontramos paz em Jesus, nós só encontramos paz naquele que é a própria paz, que é Jesus. A minha alma, a minha alma só encontra paz em Jesus.
Sabe da onde nós, crentes, tiramos paz? Em oração, né? A oração trata a alma. A oração, nós vamos até o Pai. A oração, né, nos faz, nos coloca a nossa alma em conexão com o Pai. E Ele que nos traz paz é Jesus. O mundo não conhece essa paz. E as pessoas vão olhar para você e vão ver paz. As pessoas vão olhar para a igreja, vão ver paz na igreja. Se prepare, igreja, se prepare você, porque você vai ser, nós vamos ser o povo no qual as pessoas vão vir pedir conselhos, no qual as pessoas vão vir querendo entender da onde nós tiramos paz em meio a crises econômicas, em meio a turbulências no mundo, em meio às dificuldades. Eles vão ver paz em nós, que é em Cristo. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É forte essa carta aqui. Paulo apontou bem aqui no povo, né, sem Deus. 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então ele está apontando para a lei mais uma vez, ele está apontando para os mandamentos, né? Apontando para aquilo que o homem não foi capaz de seguir. Então nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós reconhecemos que nós precisamos da obra da cruz, reconhecemos que nós precisamos de alguém para completar a lei que nós não conseguimos, para ser aquele que, né, nos justifica. A justificação é pela fé. A justificação não é por obras, a justificação não é, por quanto nós oramos, buscamos, lemos a Bíblia, a justificação é pela fé. Tudo isso é bom, deve ser feito. Por boas obras, o quanto a caridade, o quanto a pessoa doa, a justificação é pela fé, pela obra de Cristo. Então, esse ato de fé em Cristo nos faz, né, nos faz vencer e conseguir vencer, né, essa questão da lei, né, de que nós não fomos capazes. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, é o que eu disse, né? A lei trouxe conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei não foi apagada, a lei não é algo que deve ser deixado de pregar, a lei não deve ser algo que deve ser deixado de ler, a lei não é algo que ficou excluído, né? O testemunho dos profetas, a lei, ela se complementa no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa isso, ele fala isso também, né? Tendo testemunho da lei e dos profetas, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então, mesmo no Novo Testamento, mesmo através da graça, né, a lei continua sendo válida. Os profetas, aquilo que foi profetizado, aquilo que está no Antigo Testamento, continua sendo válido, né? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, Deus, ele não tem diferença, né? Ele não é um Deus indiferente. Esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele poderia ter vindo na Terra através de Jesus com ira, condenação, com né, justiça, mas como que ele veio? Veio Jesus com todo aquele amor, com salvação, reconciliação, com uma obra da cruz. Olha esse Deus. Você tem noção como esse Deus...
Nós lemos essa carta, nós lemos a Bíblia, e quando nós lemos, nós vemos que um Deus, né, que ele é soberano, ao mesmo tempo ele é de perto, ao mesmo tempo parece que ele está longe, e ele é fantástico. Quanto mais eu estudo desse Deus, quanto mais eu entendo esse Deus, mais eu vejo o amor dele, a compaixão dele, a paciência dele com a humanidade, né? A humanidade que sempre rejeita ele, que sempre quer ir para os caminhos próprios. A humanidade que, né? Mas ele vai, poderia ter vindo para julgar, condenar e se irá, veio para servir, veio para morrer numa cruz por mim, por você. Que Deus é esse que nós temos? Então, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Então, todos precisam de reconciliação. Aqueles que ainda não se reconciliaram, né, não aceitaram Jesus, precisam se reconciliar para estar em paz com Deus. Então, às vezes nós precisamos dar um choque de realidade, né, nas pessoas, para elas correrem para Cristo. No versículo 23 ele fala assim, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então é pela graça, é pelo amor dele, é pela própria obra dele, né? Favor imerecido que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então foi Deus mesmo trabalhando, a graça, pela fé, né? É um dom imerecido. É um dom imerecido, é algo imerecido para o homem, né? De nós fazermos parte, reconciliarmos com Deus. Nós pecamos, rejeitamos Ele, e pela graça, pelo amor dele, ele nos dá essa saída. 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo. Então, saiba, né? 27. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé. Há muito tempo atrás, nós tivemos uma doutrina de obras que acontecia, né? E o entendimento era que as obras traziam salvação, mas a salvação é algo de Deus, não é para que o homem próprio não se orgulhe, para que o homem próprio não fale, eu consigo a minha salvação porque eu sou bom, porque eu consigo, que eu ajudo mais, porque eu faço mais isso. Não. É o próprio Deus trabalhando para que nenhum homem se orgulhe de si mesmo, né? Deus sabe tratar o homem, Deus sabe fazer esse plano de salvação. Então é pela fé, é fé em Jesus. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé a incircuncisão. Então, como eu disse, a circuncisão é a circuncisão do coração. Deus, ele olha o coração do homem. Deus, ele olha o interior do homem. Não importa, talvez a pessoa frequenta uma igreja, talvez a pessoa foi batizada, mas Deus, ele não está interessado na circuncisão, ele está interessado no coração. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas o coração deles estão longe de Deus. Muitas pessoas têm nome de cristão, crente, mas Deus não está interessado nessa circuncisão que os judeus tinham, né? Eles eram cheios deles, os judeus.
E Deus está interessado no coração, na circuncisão do coração, na aliança que eles têm com o coração. Não é só um nome, é uma aliança com Deus. É amar a Deus. É como eu disse para aquela pessoa, eu falei assim, olha, você precisa fazer uma aliança com Deus novamente. É mesmo? Precisa. Precisa voltar para o corpo. Ficar afastado do corpo não é a vontade de Deus, não é bíblico. Amar a Deus é querer a presença dele. Como que você vai estar longe da presença do Pai? Como que você vai ficar longe da intimidade com o Pai? Ele é Pai, ele ama os filhos. Então, anulamos, pois, a lei pela fé. Ele está perguntando aqui, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, a fé não... Essa salvação pela fé não anula a lei. A lei continua, o que foi feito, as profecias continuam. E essa é a carta que o apóstolo Paulo traz, né? Uma carta bem pesada, né? Pesada de ler, pesada daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o homem sem Deus, uma carta maçante, né? Mas é aquilo que a Bíblia nos traz, e a realidade. Nós sabemos que a realidade não foge nada do que nós vivemos hoje no mundo de hoje. Então, quero agradecer, quero dar uma oportunidade. Meu pai quer falar alguma coisa, meu pai está aqui presente, quer falar alguma coisa. Não temos aí alguns minutinhos, uns 5 minutinhos. Boa noite, paz do Senhor. Estão me ouvindo? Ouvindo. Então, essa carta é uma carta de justificação. Do capítulo 21 de Romanos 3, vai dizer justificado pela fé. Então, a graça, como Paulo escreve ao apóstolo São Paulo nas cartas pastorais, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus, Deus vai nos salvar. Aí Romanos, Paulo escreve a carta à igreja de Roma, aos romanos, ele fala assim, vós sois salvos pela graça, isso não é dom, não é de vós, mas é dom de Deus. Quer dizer, é um favor imerecido. E nessa carta de Romanos 3, fala do evangelho mundial. Para nós pregarmos o evangelho ele tem que ser pregado tempo e fora de tempo. Então, o Romanos 8 também me diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Na Bíblia Vida Contemporânea vai estar aí, mas na Bíblia Pentecostal vai dizer assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne, segundo o Espírito, Gálatas 6 vai dizer lá, Gálatas 19, 20, se eu não me engano, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Então nós temos que o quê? Que pregar o evangelho tempo e fora de tempo. Quem é sábio, diz Salomão em Provérbios, ganha alma. Então o mais importante é ganhar alma e ela permanecer. Porque tempo de cristão não vai te salvar, tempo de igreja não vai te salvar, mas o que vai te salvar é a fé e a obra. Os dois têm que andar junto. O amor não é um dom, o amor é a nossa obrigação de amar aquele que te odeia. Lá nos evangelhos sinóticos vai dizer o quê? Que nós, se o seu inimigo pedir pão, dê-lhe pão. Se o seu inimigo pedir a capa, dê-lhe a capa. Se o seu inimigo pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. O que Jesus quer dizer? Para que nós amar quem nos ama é fácil, mas o duro é amar nossos inimigos, orar por eles, para deixar eles bem forte, vivo, para ver a nossa vitória, para ver o nosso milagre. Amém? Amém. Amém, pai. Obrigado, viu? O pai é pastor da Assembleia de Deus e tá dando a honra aqui para nós de participar. Vou trazer ele para dar uma aula para a gente de Romanos. Então, Bruno, quer falar alguma coisa? Só acho fiz uma conexão muito forte desse texto com aquele trecho do Evangelho onde Jesus, com Nicodemos, diz da necessidade do homem de nascer de novo, né?
Então, na verdade, esse que nós lemos em Romanos 3 é o homem antigo, e pela fé a gente tem que esperar a promessa de Deus, que é Ele nos dar um novo coração e nos renascer pelo Espírito. E aí sim, nós estamos prontos para ir para o reino de Deus, certo? E pela graça dele, ele vai, e a nossa fé, ele vai nos renovar, vai nos fazer nascer de novo. E isso acho que é a esperança que surge depois de Romanos 3, onde a gente fica um pouco pesado, como você disse. Então eu fui buscar na minha mente a saída é o renascimento. Né? O renascimento em Cristo é a nossa salvação. É verdade. Para nós que estamos em Cristo, né, nós temos que amar muito esse pessoal, temos que amar muito aqueles que ainda não conhecem, nós somos privilegiados, então nós somos guardados, estamos debaixo da mão dele, né? O nosso papel agora é ser luz, caminho para esse povo, trazer eles para Cristo, falar para eles que eles precisam de Jesus, mostrar para eles, né? E amar eles, é tudo em amor, né? Não pode ser algo que Jesus, ele ama muito o povo, a criação dele, né? Entregou em morte de cruz. Então, quero agradecer cada um que esteve. A gente tem um carinho, apreciação por cada um de vocês e que vocês vão em paz. Eu vou fazer uma oração antes da gente fechar, mas saibam que você fez igual Maria, você escolheu a boa parte, que é estar nos pés de Jesus. Então, eu tenho certeza que você vai colher bênçãos. Se você tem parentes, pessoas que ainda não aceitaram esse Jesus, ore por eles, jejue por eles, fale do amor de Cristo por eles. Às vezes nem fale, às vezes só mostre. Tem muitas pessoas que estão muito machucadas. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão machucadas. Então, às vezes nós não vamos precisar falar nada. Não tem só mostrar, só vai lá, ajuda e reflita Jesus, né? O caráter de Jesus na sua vida. Então, vou orar aqui por nós e vou fechar. Senhor Jesus, Pai querido, Deus, Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, oh Deus, por mais um estudo. Obrigado, Jesus, por mais uma vez a sua palavra. Vim, Pai, oh Deus, e nos dá, Pai, oh Deus, um aprofundamento maior naquilo que, quem é o Senhor, como é os pensamentos de Deus, como o Senhor pensa, porque nós sabemos que a sua palavra nos traz luz daquilo de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor quer para nós. A sua palavra é lâmpada, a Bíblia fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés. Então a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Pai, que o Senhor Deus abençoe cada um que se achegou, cada um que tirou tempo para estar aqui, cada um que passou tempo estudando a sua palavra, que eles possam colher frutos espirituais, que eles possam colher frutos na vida material, espiritual, financeira, na vida sentimental. Pai, eu oro pelas famílias, oro para que o Senhor, Pai, o Deus, venha dar força. Eu não sei o que o seu povo está passando, eu não sei o que cada um aqui está passando, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor é Deus, a sua mão poderosa é sobre a terra. Pai, o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus que tem planos bons para os seus filhos, o Senhor é um Deus, Pai, todo-poderoso. Então, Pai, que o Senhor possa fazer milagres na vida do seu povo, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa continuar, Pai Deus, dando força, que eles possam, Pai Deus, ser um povo próspero, que eles possam ser, Pai Deus, âncoras na sua casa, que eles sejam um povo, Pai Deus, no qual são reconhecidos, Pai Deus, como aqueles que carregam paz, a paz que excede todo entendimento, Pai. Que as tribulações, as dificuldades gerem neles uma fé aprovada, gerem neles perseverança, gerem neles, Pai, Deus, gerem neles, Pai, Deus, mais força, Pai. Assim eu oro, Pai, Deus, para que cada um, Pai, receba de Ti, que cada um, Pai, Deus, possa receber bênçãos do céu, que as janelas do céu sejam abertas, Pai, as suas bênçãos
liberada sobre a vida dos seus filhos, que eles sejam filhos obedientes, filhos, Pai, ó Deus, que amam estar na presença do Pai, que te busquem, Pai, em oração, que te busquem, Pai, com todo o coração, que sejam, Pai, ó Deus, um povo, Pai, ó Deus, que ama a sua presença. Pai, nós somos gratos pelo privilégio de fazer parte desse reino, somos gratos pelo privilégio de sermos chamados para ser luz e sal da terra, somos gratos pelo privilégio, Pai, ó Deus, de hoje, Pai, ó Deus, fazemos parte do reino da luz, que o Senhor use a nossa boca, que o Senhor use os nossos pés, que o Senhor use as nossas mãos, que nós possamos ganhar almas. Pai, eu oro agradecido pelo privilégio de ser parte do seu corpo, Pai. E assim eu encerro essa aula, assim eu encerro, Pai, essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado por cada um de vocês. Esse foi uma passagem bem maçante, mas importante, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Vão com Deus, vão em paz. E a gente vai se vendo. Qualquer coisa, nos chame. Precisando de oração, ajuda, no que tiver à nossa disposição, a gente vai estar ajudando. Pegue o nosso contato, tá bom? Não passe problemas sozinhos, nós somos um corpo. Deus abençoe vocês. Vou colocar um louvorzinho aqui.